Olá, vamos então dar continuidade à nossa segunda aula do primeiro módulo. Nesse módulo, a gente vai falar sobre público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Público-alvo é quem compra o seu produto. Tá? Vou fazer aí um paralelo da realidade da agricultura familiar. Imagina, você tem aí uma lavoura de milho, como está aqui no exemplo, mas pode ser de qualquer outra coisa. E aí você precisa vender a sua colheita. Se você não tiver para quem vender o seu milho, você pode oferecer o milho para alguém que gosta de grãos. Não necessariamente o milho. Por exemplo, você pode oferecer para quem gosta de feijão. Por que isso? Porque o público é o perfil de pessoa, o perfil de um grupo de pessoas que compram o tipo de produto que você oferece, não exatamente o seu produto, ou sim exatamente o seu produto. No caso, o milho, aqui do exemplo, ele é um grão. Então, quem compra milho também compra outro tipo de grão normalmente. Então, você pode também usufruir desse público-alvo para vender o seu produto, mesmo que essa pessoa não esteja necessariamente buscando o seu milho. Então, o público-alvo é justamente isso: é saber quem são as pessoas que estão interessadas no que você produz, seja um produto ou um serviço, e mostrar que você tem para vender para esse grupo de pessoas. Então, quando você conhece bem os seus clientes, fica mais fácil decidir o que você vai produzir, como você vai vender e onde você vai divulgar, onde você vai vender o seu produto ou serviço. Porque se você tem todas essas informações, você canaliza a sua energia e também os seus recursos financeiros na direção correta e assim você economiza dinheiro, economiza tempo, tem muito mais aí produtividade e lucro. Por que isso? Porque se você ficar dando tiro para todo lado, falando para todo mundo, inclusive para as pessoas que não têm interesse do seu produto, você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo com uma coisa, com uma pessoa ou com um grupo de pessoas onde você poderia estar investindo esse tempo, esse recurso em alguém que vai realmente comprar o seu produto, o seu serviço e te trazer ali um retorno, né, um lucro. Porque imagina você ficar oferecendo milho para quem não come milho. Ou vou trazer aí para uma realidade aí mais atual. Imagina uma pessoa que é vegana. Essa pessoa não come carne e nem outro tipo de produto de origem animal. Imagina você oferecer uma salsicha para uma pessoa que é vegana, uma salsicha feita de carne animal. É como você tá dando murro em ponta de faca. Você tá gastando sua energia, seu tempo, seu dinheiro para divulgar o seu produto, o seu serviço para alguém que não tem interesse. Então, é por isso que é importante conhecer o seu cliente. Quando você conhece o seu público, você canaliza a sua energia, o seu recurso, o seu tempo na direção correta, e isso vai te trazer muito mais retorno, consequentemente também muito menos trabalho. Como que você identifica o seu público? Eu coloquei aqui algumas perguntinhas para te ajudar a identificar o seu público. E aí você vai respondendo de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, primeiro, quem que já comprou do seu produto? Se é que você já vende um produto. Quem em algum momento da vida comprou? Qual que é o perfil dessa pessoa ou desse grupo de pessoas? São famílias? É sempre uma dona de casa ou não? É alguém que está saindo do trabalho? Ou ainda são restaurantes, lanchonetes, mercearias, supermercados? Ou é alguém que está muito preocupado em ter uma alimentação mais saudável, de comer alimentos produzidos ali de forma natural, orgânica? Quem que é essa pessoa? Quem é esse grupo de pessoa que já comprou de você em algum momento? Isso é uma base para você entender quem é o seu público. Segundo, aonde que essas pessoas costumam comprar um produto igual ao seu, um produto ou serviço igual ao seu? Quando elas querem comprar, vamos usar aqui um exemplo prático. Você vende doce de leite, tá? Você fabrica, você tem as suas vacas, você tira o leite e faz o doce de leite com o leite das suas vacas. Quando alguém quer comprar um doce de leite, aonde é que essas pessoas vão? Elas vão no supermercado? Elas vão numa padaria? Elas vão numa mercearia? Ou elas procuram um vendedor como você, por exemplo, se for o caso que não tem exatamente um ponto fixo? Ou elas vão na feira? Ou elas pedem pelo WhatsApp? Ou elas pedem num aplicativo de comida, por exemplo, o iFood, que é muito, muito famoso, né, no Brasil?
aonde que estão essas pessoas? Aonde que elas compram o seu produto ou um produto semelhante ao seu? Aonde que é isso? Então, importante observar isso e aí você consegue ir filtrando mais. Mais uma pergunta: o que essas pessoas valorizam? Quando esse grupo de pessoa ou essa pessoa comprou de você em algum momento, ou observe, quando as pessoas compram um produto ou serviços semelhantes ao que você oferece, qual é a preocupação dela? Ela compra porque é bonito, porque é gostoso, porque é saudável, ou porque está mais próximo, ou por causa do preço? O que ela valoriza? Entende isso? Como que você descobre isso? Perguntando. Perguntando e observando. Chega para a pessoa que comprou de você, ou você está aí no supermercado, na feira, e você vê alguém comprando um produto semelhante ao seu. Puxa um papo com ela, pergunta: por que você está comprando isso aqui? É gostoso? É bom? Você recomenda? E aí você vai descobrindo, captando informações. E por último, com que frequência essas pessoas compram? Muito importante isso, porque dependendo do produto ou serviço que você oferece, não necessariamente é um produto de uso diário ou um serviço de uso diário. Então, em que momento essas pessoas procuram mais? Vou dar um exemplo do leitão. O leitão é muito comum as pessoas procurarem leitão para poder assar aí no final do ano, no Natal com a família. Então, no final do ano é uma época que a procura ela aumenta muito. Ou então num evento, num casamento, ou dependendo aí da região onde você mora, se é algo mais cultural, tudo depende de observar aonde você está, qual é a cultura do seu lugar, qual é a cultura das pessoas que vivem ao seu redor e qual é a cultura das pessoas que você quer alcançar, porque não necessariamente você quer alcançar as pessoas que estão aí ao seu redor. Mas é claro que isso fica mais fácil para a agricultura familiar, porque isso facilita, né, o acesso. Se você sabe com que frequência as pessoas buscam o seu produto ou um produto semelhante ao seu, você consegue se programar para produzir mais em determinadas épocas, para estar em pontos específicos, para ter um preço mais atrativo ou algum outro tipo de publicidade para poder atrair mais o público nos momentos que você sabe que eles procuram mais. Então, respondendo essas perguntas, você consegue ter uma visão mais clara de quem realmente é o seu cliente, pelo que ele se interessa, pelo que o público do seu produto se interessa, aonde que ele está, aonde que ele vai, e aí sim você consegue fazer um planejamento. Tudo isso que eu tô falando agora, tudo isso que eu tô falando agora é para te ajudar a ter um planejamento mais assertivo em relação ao marketing do seu negócio, porque assim você consegue economizar energia, tempo e dinheiro, e no final ganhar mais dinheiro, que é o objetivo. A gente vai falar agora de cliente ideal. O que é o cliente ideal? O cliente ideal é a pessoa que compra o seu produto. Quais são as características dessa pessoa ou desse grupo de pessoas? Essa pessoa, essas características, tem um termo técnico que a gente chama de persona. A persona é a pessoa ou o grupo de pessoas que tem as características ideais para se interessar e comprar o seu produto. Então, tudo isso você só vai descobrir observando tudo que já foi falado anteriormente e também na primeira aula, porque aí sim você consegue informações suficientes para poder definir a característica da pessoa do seu público. Aqui eu coloquei um exemplo fictício para você ter uma ideia de como você constrói isso. Nesse exemplo aqui, a nossa persona é a Dona Maria, que tem 42 anos. O que a Dona Maria procura? Ela procura alimentos saudáveis e frescos para a família. Como que eu sei isso? Eu perguntei para ela, ou eu observei isso durante aí a minha ida à feira, a minha ida ao supermercado, ou observando as pessoas à minha volta, conversando com as pessoas. É assim que você consegue obter essa informação. Onde que a Dona Maria compra? Ela compra nas feiras locais e diretamente dos produtores da região. Como que eu sei isso? Eu perguntei para ela ou eu perguntei para pessoas que têm essas características, que buscam o tipo de produto que é, no caso aqui do nosso exemplo, alimentos saudáveis. Quem busca alimentos saudáveis, busca aonde? Compra aonde? Então é importante observar isso
Seja por estar no local, ou quando você vai no supermercado, ou numa feira, ou conversando com pessoas conhecidas, ou conversando com os clientes que você já tem. Então, assim você consegue essas informações. O que a Dona Maria valoriza? Ela valoriza a qualidade, o sabor natural do alimento e a confiança no produtor, porque ela conhece o produtor. Como que eu sei isso? Eu perguntei para ela e eu observei o comportamento de compra dela. Tudo isso que eu tô falando aqui também é classificado como comportamento do consumidor. Como que o seu consumidor, como que o seu cliente se comporta na hora de buscar um produto ou serviço e na hora de comprar. Então, você tendo essas informações, você consegue direcionar muito melhor o seu tempo, os seus recursos e tudo que você tem, até o seu produto, na direção correta, onde vai gerar renda ou que tem a maior possibilidade de gerar renda. Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora, que você está ouvindo aqui nesse curso, é para que você consiga direcionar melhor, tendo uma persona definida, uma característica de um grupo definido das pessoas que vão comprar de você ou que tem a maior possibilidade de comprar de você, baseado nessas informações que você vai buscar. E aí, você tendo essas informações, você consegue definir de uma forma muito mais assertiva promoções, como atrair clientes fiéis, como identificar clientes fiéis, como produzir conteúdos específicos para as redes sociais. Então, como você sabe qual é o conteúdo que você vai produzir? A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso nas próximas aulas, mas só para você ter uma noção de fonte de informação. Como você sabe que o seu cliente vai gostar do vídeo que você está criando? Porque você entende ele, você conhece o comportamento dele, o que ele gosta de ver. Perguntando para ele, observando. Então, tudo isso faz com que você economize muito tempo e muito dinheiro e ainda dê assim, lance a sua vara de pescar ali no onde está o peixe, vamos dizer assim. Isso você economiza muita coisa, né? Fica tudo muito mais prático e tudo muito mais fácil também. O segredo de uma boa venda é conhecer o seu cliente. Porque nesse caso, vender, quando você vai vender sem saber quem é o seu cliente, é como se você estivesse plantando num terreno que você não conhece, que você não fez aí uma análise de solo, que você não conhece aí a semente que você está plantando. Pode dar resultado? Pode dar, mas pode dar muito errado também, e com certeza vai te dar muito mais trabalho. Use essa analogia da produção no campo para você levar aí para o marketing do seu negócio. Então, quanto melhor você conhece o seu público e também o seu cliente ideal, mais você consegue informações para oferecer exatamente o que ele procura, para vender no lugar certo, pelo preço certo, criar as promoções. Aí, nesse caso aqui, são promoções no sentido de divulgação e também de oferta, que vão realmente chamar a atenção do seu cliente. E aí você aumenta as chances de fidelizar o cliente, aumenta as chances de ser recomendado pelo seu cliente. Esse é o momento que você vai precisar pensar um pouquinho, pegar um papel e caneta aí, colocar a cabeça para pensar. Quem que é seu cliente ideal? Quem que é o cliente ideal do seu negócio? Se você ainda não tem certeza, se você ainda não tem essa resposta, esse é o momento de você fazer esse exercício, tá? Aí você começa a observar quem já comprou de você ou quem são as pessoas que compram produtos semelhantes ao seu. E aí você vai ter essa resposta. Agora a gente vai falar um pouquinho de nicho de mercado. Eu vou explicar o que é um nicho de mercado e te dar dicas de como aproveitar isso. Então, no mundo do agronegócio e também da agricultura familiar, vender para todo mundo pode até parecer uma boa ideia, mas não é bem assim. Como eu expliquei aqui no slide anterior, atirar para todo lado vai fazer você gastar muito mais energia e muito mais recursos que poderiam ser poupados. E essa energia e esse recurso ser direcionado para uma direção que realmente vai te trazer um retorno. Então, na prática, é como, mais uma vez, como plantar num terreno que você não conhece, ou plantar uma semente que você não tem certeza. Pode até colher, mas vai dar muito mais trabalho e você não vai colher tanto assim. O nicho de mercado nada mais é do que um segmento específico de clientes que tem gostos e necessidades semelhantes. Então, ao invés de tentar vender para todo mundo, você concentra a sua energia e os seus recursos no público certo. Isso é aproveitar o nicho e saber explorar isso. Vou dar um exemplo. Produtos orgânicos.
quem compra produto orgânico tem uma preferência e tem uma exigência também muito grande. Então, se você oferece produtos que são classificados como orgânicos, que tem ali o selo de orgânico, você pode explorar muito bem esse nicho. Ou então, eu procuro pessoas que gostam de doces sem açúcar, porque são diabéticos, ou porque têm uma vida mais fitness, ou por gosto mesmo. Ou eu procuro pessoas, o meu nicho são pessoas que tomam café gourmet. Eu planto o meu café de uma variedade especial, eu cuido de um jeito especial, e aí o meu café tem um sabor especial. Então você vai explorar pessoas que gostam disso, exatamente do que você está oferecendo. Explorar no sentido de aproveitar essa oportunidade, tá? Não no sentido negativo da palavra. Então, por que que escolher um nicho é importante? Primeiro, porque você reduz muito a sua concorrência. Então, se é um produto de nicho, se é um produto que um grupo de pessoas gosta, então você vai focar naquele grupo de pessoas. O que é resto, o que não é aquilo, não é importante para você e você não precisa gastar energia com isso. Segundo, isso dá mais valor para o seu produto. Então, se o seu produto tem ali um selo de alguma coisa, por exemplo, selo de sustentável, selo de orgânico, um selo de agricultura familiar também, que é muito valorizado, então você pode cobrar até um pouco mais que um supermercado comum pelo seu produto ou serviço, justamente por esse motivo, porque isso é valorizado. E por último, o seu marketing fica muito mais fácil e mais eficiente. Eu já repeti isso várias vezes aqui, eu estou repetindo de novo para deixar isso muito forte na sua mente. Quanto mais você conhecer o seu público e o nicho que você quer atuar, e é que você quer fazer isso, escolher um nicho específico, então, assim você fala diretamente com esse público, você não gasta energia com outras pessoas que não vão comprar o seu produto ou que não têm interesse pelo tipo de produto ou serviço que você oferece. Então isso fica muito mais rápido, mais fácil e mais barato também e muito mais eficiente, porque o retorno é muito maior. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de nicho para que você tenha uma ideia de onde procurar e o que pesquisar, tá bom? Primeiro exemplo é produtos orgânicos e agroecológicos. Agroecologia é uma área da agricultura familiar muito importante e está em crescimento pleno. Então, se você não usa agrotóxicos na sua plantação, não importa o que você produz, é hortaliças, frutas ou qualquer outra coisa aí, se você não usa agrotóxicos, você preza pelo cultivo natural, por biodefensivos, explora esse nicho de consumidores que buscam esse tipo de alimento. E eles, além de procurar por esses alimentos, eles pagam mais por isso. E eles pagam com gosto. Mas esse pagar mais não é. Tenha muito cuidado nesse pagar mais, tá? Não tente aproveitar essa situação para ter um preço muito elevado, a não ser que você queira atingir um público aí nível AB, né? Que são as pessoas de maior poder aquisitivo. Aí sim, tudo bem, você consegue até ter um valor, né? Um preço maior, mas se o seu objetivo é o público em geral, que normalmente é da classe C e D, então, se você tiver um preço muito alto, você provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Produtos artesanais e caseiros. Queijo caseiro, pão caseiro, geleias, compotas, enfim, todos os produtos que você consegue fabricar e na propriedade, é claro, de uma forma correta, seguindo as normas aí, né, de vigilância sanitária, o consumidor que gosta desse tipo de coisa, ele também vai procurar e também vai pagar um pouco a mais por isso. É muito comum isso, porque o produto natural e artesanal, ele é muito mais saudável e muito mais saboroso do que o industrializado. Um outro nicho seria de alimentos funcionais e saudáveis, por exemplo, o mel, o própolis, chás, alimentos de fermentação natural, grãos integrais, ou se você tem aí uma variedade diferente de algum tipo de alimento, também seria uma boa coisa. Então, tudo isso você pode agregar valor, aproveitar o nicho e até cobrar um pouco mais. Vamos ver um pouquinho alguns outros exemplos? Produtos para restaurante, mercearias, hortifrutis e padarias. Nesse caso aqui, você vai ter o contato direto com a pessoa que compra para esses estabelecimentos. Então, muitas vezes você vai ter aí contato com um chefe de cozinha, se você estiver numa cidade um pouco maior aí, um pouco mais de turismo, né, que geralmente é mais procurado.
Essas pessoas, elas buscam ingredientes frescos, com uma certa procedência, uma certa qualidade. Se você tem isso para oferecer, então é claro que você tem aí esse canal de vendas. Ou ainda, você pode criar uma cesta de produtos por assinatura. Claro que isso exige muito mais planejamento, mas isso é uma ideia para que você possa pensar e começar a pesquisar sobre isso. Muita gente quer alimentos frescos, mas não quer sair de casa, ou não tem tempo, porque a pessoa trabalha fora e não tem esse tempo de estar indo nos supermercados ou nas feiras buscando essas coisas. Então, você pode criar aí uma cesta de assinatura e aí você combina com essa pessoa que no dia tal, na hora tal, você vai entregar lá a sua cesta de alimentos e a pessoa vai te pagar, seja por mês, seja por entrega, e aí você que decide de acordo com o seu plano. E assim você também consegue fidelizar clientes, porque se você faz uma assinatura, a assinatura geralmente ela tem um período pré-determinado. Então, você pode fazer uma assinatura de 1 ano, ou de 3 meses, de 6 meses, e aí de acordo com o que você entrega e com a necessidade também da pessoa e também do seu planejamento. Uma outra ideia seria o turismo rural. O turismo rural, é claro que nesse caso você precisa ter uma propriedade preparada para isso, com restaurantes, com chalés, se possível, ali entretenimento para as pessoas, seja para colher frutas ou para conhecer o dia a dia no campo, a lida com os animais, a lida com a lavoura. Eu já participei, inclusive, eu já estive em hotel fazenda, em essas fazendinhas, como é chamado, né? Onde você tem aí um contato maior com a natureza e principalmente com a lida do agro, né? Da agricultura familiar. Como é produzir um alface? Como é produzir a carne que eu como ali no meu bife? Então, tudo isso você pode explorar. Claro que você precisa de uma estrutura para isso, para poder fazer disso uma renda também. Isso também é agricultura familiar. Agricultura familiar não é apenas produzir um produto ou um animal. É também produzir o turismo rural. É também produzir cultura. Cultura que vem da agricultura familiar precisa ser repassada. Vamos entender então como que você pode fazer para escolher o seu nicho ideal. Qual que é o nicho que você vai escolher? Eu dei aqui alguns exemplos, mas eles não são os únicos. Você pode procurar mais e principalmente, dependendo de onde você está, de onde você está assistindo esse vídeo, pode ter algo cultural aí na sua região que você pode aproveitar também. Então, como que você pode escolher o seu nicho, né? Qual que é o melhor nicho para você aproveitar? Eu coloquei aqui algumas perguntas para te ajudar, te direcionar a encontrar essa resposta. Bom, o que que você faz bem? Se a sua família tem tradição de fazer um queijo, ou de criar galinha caipira, ou, não sei, de criar produtos pela agroecologia, né? Pelo sistema agroecológico. Isso é uma tradição na sua família? Explore isso. Pegue a tradição da sua família e leve para fora. Isso também é uma forma de explorar um nicho. O que que as pessoas ao seu redor querem comprar? Então, pergunta para as pessoas, se comunica aí na sua comunidade, na sua vila, na sua cidade, na sua região. Pergunta para eles o que que eles gostariam de encontrar no mercado local e não tem. Se isso que não tem é algo que você consegue oferecer, então é um nicho que você pode aproveitar. Onde tem menos concorrência? Isso é muito importante também para você economizar dinheiro e energia. Se você está numa região onde todo mundo produz a mesma coisa, a concorrência vai ser muito maior. Então é importante observar isso. Se você tem a possibilidade de produzir algo diferente, então você tem automaticamente menos concorrência. Então isso também economiza tempo e dinheiro e você tem aí até mais lucro com isso. Então essas perguntas básicas você consegue direcionar melhor e entender qual é o nicho que você quer e você pode ter a possibilidade aí de explorar. Então responde essas perguntas, esse já é o final dessa aula, e aí você consegue entender melhor qual é o melhor nicho para você explorar e onde você tem que direcionar as suas energias. Antes de partir para a próxima aula, de novo, faça os exercícios, tira um tempo para pensar. Se você achar necessário, assiste de novo essa aula e aí você consegue absorver melhor e passar para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar também um pouco mais de teoria, de marketing, de como
entender melhor o seu negócio, para a gente começar a colocar isso na prática de uma outra forma, porque a prática a gente já está fazendo. Todas essas perguntas que você está respondendo aqui, que eu coloquei aqui para você, para te ajudar a responder, isso já é um exercício, tá? Isso já é o que vai ajudar você a ter um melhor desempenho aí com o seu negócio, tá? Então a gente se vê na próxima aula e até mais.